Frontini, bom dia mais uma vez. Frontini, a minha pergunta é relacionada ao encontro que vocês tiveram nessa semana com a torcida organizada do Guarani. Queria saber um pouco do teu sentimento em relação a esse encontro, como ele foi promovido e o saldo dessa conversa também. Saldo positivo, vieram querer conversar, eu não vejo problema nenhum, quando vem de uma maneira respeitosa e assim que aconteceu. Colocaram o ponto de vista deles, a gente esclareceu alguns pontos e foi tudo tranquilo. Acho que toda vez que tiver esse tipo de encontro, que seja de uma maneira respeitosa, sem violência, sem palavrões, sem agressões, não vejo nada demais. E foi assim que aconteceu. Conversaram numa boa, os atletas entenderam, a gente também, esclarecemos algumas coisas e seguimos, tudo tranquilo. Ô Frontini, com relação a reforços, eu até estava conversando com o Júnior Rocha o ano passado, ele até citou o exemplo do Caxias, que o Caxias classificou muito antes e acabou não se reforçando para a segunda fase, e daí na segunda fase sentiu. O Guarani, o ano passado, foi o time que mais se reforçou, ajudou, mas acabou não subindo. Como que você vê essa situação? Quantos jogadores aí você acha que deve trazer ainda mais para o elenco? Você pode falar em posições? E também em relação à parte financeira, a gente sabe que o Guarani está com uma dívida com os jogadores, né? Você já tem um prazo da diretoria para quitar? Vai esperar passar as eleições? Como que você vê essa situação, até para tentar tranquilizar o elenco também? Olha, a verdade é que ninguém tem uma fórmula, né? Se todo mundo tivesse essa fórmula que é necessário para conseguir um acesso, todo mundo ia fazer. Eu pesquisei também isso daí, o Caxias terminou em primeiro ano passado, não subiu, ano retrasado o Botafogo terminou em primeiro, não subiu, mas 3 anos atrás o Operário terminou em primeiro e subiu, e eu acho que quando fez esse formato de pontos corridos e depois o quadrangular, o Mirassol também eu acho que terminou em primeiro e subiu, então a gente tem um equilíbrio aí, né? 50% que terminou em primeiro subiu, os outros 50% não. É natural, quando a janela abre, algumas entradas e saídas. A gente tem esse problema também de estar com a folha um pouco alta, a gente precisa fazer algumas saídas, principalmente para respeitar a saúde financeira do clube, para depois ver algumas chegadas, mas vai acontecer, eu não consigo te falar em números, porque daqui a pouco aparece alguma oportunidade boa do mercado, eu vou te dar exemplo na última, o João Paulo foi ali no finalmente, né? O João Paulo, faltando 2 dias para acabar a janela, e nós fechamos o atleta. Praticamente estava com o elenco fechado e apareceu uma oportunidade de mercado. O São Bernardo estava tentando uma renovação e a gente de olho, já conversando também com o staff do atleta, mostrando o interesse, e na última hora decidiu. Então vai acontecer muitas coisas. Eu acho normal reforçar, entendeu? O clube também entende dessa forma, a segunda fase zera para todo mundo, fica muito mais difícil, os jogos são muito mais disputados, vocês viram ano passado que a diferença do acesso, eu acredito que foi de 1 ponto, né, nos 2 grupos, eu acho que até o Caxias também ficou por causa de 1 ponto, né, o Caxias e o Floresta, foi isso, né, que ficaram para trás, começo aí, para você ver, então é muito equilibrado, a gente tem que ter cuidado, mas a gente está de olho no mercado, conversando com muita gente. Uma coisa que eu vou abrir aqui para você é muito particular da minha parte, cara. Quando a gente insiste muito no atleta e fica quase que implorando, dificilmente dá certo. Eu acho que o atleta tem que querer estar aqui também, sabe? Ele tem que abraçar esse projeto, sabe? Não ser uma insistência, a gente fazer todo aquele esforço financeiro. Rapaz, dificilmente acontece as coisas dentro de campo. Então, quando o atleta vem com o coração aberto, querendo vestir a camisa do Guarani, assim como eu estou aqui, entendeu? Eu vim dessa maneira para cá, entendeu? Acreditando no projeto. Um projeto que eu falo é a longo prazo, cara. Ele tem que vir aqui com o pensamento de subir o Guarani, brigar por um título para possivelmente fazer um Campeonato Paulista e possivelmente uma Série B no ano que vem. Não vir aqui só passar por passar, que seja um contrato bom momentaneamente. Então eu tenho isso muito em particular comigo. A gente está, sim, conversando, fazendo nosso trabalho junto com a comissão técnica e o departamento de análise, que nesse momento trabalha incansavelmente, mas eu quero muito o atleta que queira estar aqui com a gente também, até porque nós somos um grande clube. E a questão do salário? Cara, o salário, a gente está com déficit, e aqui ninguém vai esconder nada de ninguém para passar pano, até porque a gente tem que ser verdadeiro. O quanto antes
acertar isso daí, entendeu? E a gente está conversando olho no olho, e eu posso falar até dias do que está atrasado e o que está atrasado sem problema nenhum, e é assim que eu trato ali o ambiente no dia a dia, porque só assim a gente vai conseguir ter o respeito dos atletas, entendeu? Ficar passando pano, ficar vaselinando, eu acho que não é o caminho certo. Tem esse débito, a gente está correndo o quanto antes para resolver, mas eu não tenho que reclamar nada, não. Os atletas vêm dando o seu melhor, comissão técnica também. Eu sei que o pessoal está comentando muito o que aconteceu no último jogo, mas 45 minutos não nos define. O que nos define é o campeonato. Vou dar um exemplo para você. Se a gente tivesse terminado ali o primeiro tempo e tivesse mantido o mesmo bom primeiro tempo que a gente fez, hoje nós éramos líder do campeonato, né? Agora, lógico que nós deixamos a desejar no segundo tempo. Quando eu falo nós, eu sou o principal responsável, sabe? Mas o 45 minutos não nos define. O que nos define é o que a gente vem fazendo o campeonato todo. Então, o alerta está ligado, a gente tem uma decisão, o líder do campeonato nesse momento, a gente tem um respeito muito grande, mas dentro de casa a gente precisa do resultado. O Frontini, ainda nessa situação, o jogo é na segunda-feira, dia 27, né? No domingo, dia 26, tem novamente um processo eleitoral no clube, que foi uma questão da justiça. Você nem estava aqui, você chegou, acho que foi informado de tudo que aconteceu conforme a justiça ia determinando. Até que ponto? Porque você é o cara que o jogador procura para saber como é que tá, e você vai lá no presidente, mesmo o Rômulo tendo um acesso, pelo que a gente vê nos bastidores, muito tranquilo no vestiário também, em dias de jogos, então eu acho que ele é um cara muito presente, mas você também representa essa figura, né, do jogador, vir tirar dúvida a respeito sobre isso. O que você tem percebido a respeito também desse processo político do dia 26, que se é um fator também que tem interferido na busca por recursos através do presidente para colocar a casa em ordem, e aí sim, depois de tudo resolvido no domingo, depois tem um jogo importante contra a Inter, você acredita que esse problema financeiro possa não ser solucionado de vez, mas diminuir em relação a isso ou não? Olha, primeiro que o departamento de futebol está muito blindado em questão da área política, sabe? A gente entende esse momento do clube, vai ser resolvido, né? Possivelmente a gente espera que dê tudo certo aí, que a gente dê essa continuidade. É nisso que a gente acredita e é isso que vem passado para os atletas, mas a gente tem que focar só no jogo. Não tem como a gente fugir disso daí. Eu espero que até lá a gente consiga, assim, resolver, se não for tudo, uma parte dessa parte financeira, principalmente para os atletas terem essa tranquilidade. É lógico que quanto mais se estende, não é bom, sabe? Algumas coisas no futebol a gente vai pegando nesse tempo que a gente está. Se pagar em dia ajuda? Não sei, eu não consigo te dar essa resposta. Mas às vezes quando atrasa acaba atrapalhando um pouco, isso eu sei, entendeu? E graças a Deus a gente tem um grupo comprometido que vem se blindando, principalmente nesse momento aí que a gente vem passando desse desencaixe aí, que a gente possa resolver o quanto antes. Ô Frontini, o Guarani passou por um momento de oscilação bem no começo do campeonato, né? Até engraçado porque o Guarani, aquele momento de oscilação, foi um período de invencibilidade também, mas acabou empatando muito. E aí se tinha uma certa pressão em relação ao trabalho do Hélio, até o jogo contra o Santa Cruz, se eu não me engano, que aí as coisas deslancharam e deu tudo certo. Você sente o Hélio dessa vez mais tranquilo, porque ele já passou por essas cobranças, é um pequeno ciclo, você até mesmo disse, o que vai nos definir é o campeonato, não uma pequena parte dele. Você sente que o Hélio está com a cabeça mais tranquila, assim, claro, cobrando por uma reação, mas sabendo que ele tem esse respaldo da diretoria e a confiança ainda, acredito, da boa parte da torcida, né? Olha, é lógico que quando você oscila no campeonato, o sinal de alerta é ligado. Entendeu? Então, o Hélio é uma pessoa tranquila, pessoa de muito trabalho, é isso que está no DNA dele, de cobrança, entendeu? Do dia a dia, de entrega, é um treinador que chega cedo e vai embora tarde do clube, acaba o treino, ele almoça, a gente reúne para falar o que aconteceu durante o treino de manhã e vai embora no final da tarde. Então, comprometido. É lógico que a gente sente um incômodo, é normal, mas não é só o Hélio, é todo mundo. Até porque a gente estava muito perto ali de ter uma liderança e acabou que a gente não fez um bom segundo tempo. Enfim, que sirva de aprendizado, que a gente possa
E a gente vai estar mais ligado agora nesse jogo contra a Inter dentro de casa. Mas é um momento também de passar confiança, não só para o Hélio, para todos os atletas também. Eles já mostraram do que são capazes. Que sirva de experiência também, para não vir acontecer novamente. O campeonato pode se empregar surpresa em qualquer equipe. A gente era líder do campeonato e agora está passando por isso. Então, que sirva de alerta para não acontecer mais. Ô Frontini, a gente sabe que o Hélio, como você disse, é um cara sério, é ele que treina o time e as decisões finais são deles, mas a gente fica do lado de fora e a torcida também sem entender muito, por exemplo, o Edson, que foi um cara que foi contratado até por vocês e ele não é utilizado, e a defesa, quando não tem o Jonathan ou o Maurício Antônio, é um problema. Como que você vê a situação do Edson e como que você vê a situação do Diego Torres também, que é um dos maiores salários do elenco? A gente viu que nos últimos jogos o João Paulo não estava e ele poderia ser utilizado e não foi. Como que você vê a situação dos dois? Olha, a decisão final é do treinador e tem que ser do treinador, sabe? A gente respeita muito isso daí. Conversamos muito durante a semana, principalmente para ter as escolhas ali, sabe? Ele ouve todo mundo da comissão técnica, isso é muito importante. O Edson jogou contra o Confiança, ele entrou no jogo, está aqui no dia a dia. As escolhas são baseadas nos treinamentos, entendeu? E aí eu acompanho também. O Diego jogou também, entendeu? Inclusive jogou até como titular nesse campeonato com o Ituano e entrou em alguns jogos. Enfim, é uma fase, um momento que outros estão na frente, principalmente pelas escolhas do dia a dia. A gente não tem como fugir disso daí. Agora, o que eu posso falar é que são dois atletas profissionais que estão tentando buscar o seu espaço, entendeu? Treinando normalmente como os outros. Enfim, nós somos em 30, 11 são escolhidos para começar, 5 trocas, e quem não entra tem que se preparar para o próximo. É mais ou menos isso que um atleta profissional tem que seguir. É mais ou menos isso, não. É assim que um atleta profissional tem que seguir. E eu faço questão de ter esse bate-papo quando eu contrato algum atleta, que ele vai ter 3 situações aqui no clube. Ou ele vai ser titular, ou ele vai entrar no jogo, ou ele não vai ser nem relacionado. E isso não diminui a importância, nem aumenta a importância dele. Eu trato um atleta que não é relacionado com o mesmo atleta que está fazendo gol, vamos supor, o Herbert hoje, que é vice-artilheiro, né? Que é vice-artilheiro do campeonato. Eu trato da mesma forma. O Rafael, vamos supor, que joga ali no ataque, que ainda não teve oportunidade, eu trato da mesma forma como eu trato o Herbert. Para mim não tem diferença nenhuma, desde que venha seguindo o dia a dia com profissionalismo.